Fala galera, bem-vindo de voltas. E hoje nós deixamos o nosso jogo assim, né? A gente tava passando aqui através dos botões. Nós tínhamos arrumado essa parte da fase aqui, ó. Botão 0 a gente vinha, apertava Start e ia pra tela 1, né? Então a gente vai dar uma modificada aqui. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu vou precisar, a gente vai passar essas vidas e os pontos para as telas, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essas telas aqui, ó, e vou ignorar elas. Vou criar aqui umas telas fake para a gente poder usar com poucos blocos, que a gente vai precisar matar esses blocos, né? Então, vou pegar aqui, vou criar umas telas fake. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui com um bloco só. Então, vai ser esse bloco A aí. Vai ser um bloco, cada tela vai ter. Vou colocar talvez dois blocos, então vou colocar aqui XX e um A. Acho que assim fica bom. E aí eu vou colocar aqui Ctrl C, Ctrl V. Então tela 2, 3, 4, 5. Vou criar 5 telas fake aqui pra gente poder testar essa parte de pontos e perder as vidas. Opa, tela 2, tela 3, tela 4 e tela 5. E aí agora nossas telas só tem dois blocos, né? Vamos ver. Ele vai começar aqui na tela 1. As nossas cenas vai começar na tela 1. Beleza, vai ter só dois blocos. Aqui a gente tem as nossas fases, né, sendo modificadas. E nossa cena começa na cena 1. Aí aqui o que eu vou fazer? Na hora da gente mover a bola aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar o objeto, né? Por exemplo, aqui o objeto, ó, é a tela 5, ponto mover a bola recebe true, quando a gente apertava o espaço. Como a gente vai pegar isso automaticamente, então eu vou pegar, igual eu peguei aqui, ó, de cenas do jogo, daquele dicionário, eu vou chamar aquele objeto cenas e obter a fase atual. Então Ctrl C, aqui ó, Ctrl V. Então do dicionário eu obtenho qual que é a tela que eu estou atualmente. Se é a tela 1 eu chamo tela 1 ponto mover a bola, tela 2 ponto mover a bola e assim por diante. Então isso aqui já deve estar funcionando, vamos ver. Vou pegar aqui ó. E aí a gente ganha 10 pontos ali. Só que aí se eu for para a tela 2, ó, os pontos começam a 0, né? E a tela 1, olha lá, ó, o que acontece com a tela 1? A tela 1 continua rolando, ó. Se eu for para a tela 2, está rolando o update da tela 2. Só que a tela 1 parou de chamar o update dela, mas parou naquela posição que ela estava, né? Então a bola estava aqui em cima, o player estava deslocado e já estava faltando um tijolo, ó. Olha lá, ó. Então isso aí a gente vai ter que consertar também. Beleza, ó. Terminou? Vou pra tela 2. Ó a tela 1, ó. Se eu voltar pra tela 1. Ela chama o update e continua onde estava. Isso aí a gente vai ter que consertar. Esses pontos, então depois que eu matar todos os blocos, eu teria que ir para a próxima fase. E eu teria que passar para a próxima fase, a fase 2, o total de pontos. Então é isso que a gente vai arrumar hoje. Dentro das cenas, então o que eu vou fazer? Esses pontos aqui que quando a gente começa, esses pontos aqui ó, da tela principal, que é a vida do player e os pontos, isso aí eu vou pegar dentro do objeto cenas. E aí, porque todos os nossos objetos está recebendo a cena já, né? Ele vai receber, na verdade ele não está recebendo ainda, mas ele vai receber aqui, ó. Igual eu passei para o menu, eu passei o objeto cena aqui, ó. Então todas as telas também vai receber esse objeto cena. Se ele vai estar dentro de todos os objetos para poder passar de tela, ele também pode pegar através da cena isso aqui, a vida e os pontos. Então eu vou fazer as vidas e os pontos dentro da cena. Então dentro do construtor de tela agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou também aqui, eu vou passar um outro parâmetro que ele vai receber o objeto cena. Dentro dessa parte aqui também. E eu vou colocar aqui, ó, self.cena recebe o objeto cena. Beleza? Então agora eu tenho a cena dentro de cada objeto aqui. Agora, o que eu posso fazer? Criar uma função aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Não, vamos arrumar essa parte de pontos primeiro. Então dentro das cenas aqui, eu preciso ter uma função aqui que vai obter os pontos. Obter os pontos. E
eu vou colocar aqui, ó, return self.pontos. Eu vou criar essa variável lá em cima. Então eu tenho a fase atual e eu vou criar aqui também os pontos. Self.pontos. Recebe os pontos. Esses pontos eu vou passar como parâmetro aqui também, ó. Pontos. Tá? Então eu tenho aqui a questão da fase. Vou colocar aqui, ó. Fases. Aqui vai ter pontos. E eu também vou ter a questão das vidas. Então, self.vida recebe vidas. E aqui, além de eu passar os pontos, eu também passo, eu preciso obter as vidas. Então eu vou ter uma função igual a essa daqui, ó. Obter os pontos, né? Que vai retornar o self.pontos, e eu também preciso de uma função de configurar os pontos. Self.configurar configurar os pontos. Self. E aí eu passo os pontos aqui, os pontos que eu vou configurar, e eu coloco aqui self.pontos recebe os pontos que eu vou passar como parâmetro. Então toda vez que eu precisar configurar os pontos, eu chamo essa função e passo a quantidade de pontos, e ele passa para self.pontos aqui, né? E quando eu precisar saber quantos pontos eu tenho de uma fase para outra, eu chamo obter pontos e recebo os pontos aqui, ó. A mesma coisa, então, vou fazer para a vida. Então eu preciso de uma função def configurar vidas self. O que eu preciso aqui? Eu preciso passar a quantidade de vidas. E eu pego aqui e self.vida vai receber vidas, recebe a quantidade de vidas que eu passar aqui por essa função. E eu preciso obter quantas vidas eu tenho no jogo. Então def obter vidas self. O que essa obter vida faz? Ele retorna a quantidade de vidas, self.vidas. Certo? Só isso. Então agora eu tenho um método de configurar a fase atual, configurar os pontos e configurar as vidas dentro das cenas. E agora, então aqui, quando eu criar aqui o menu, deixa eu ver, quando eu criar as cenas, aliás, eu passo a primeira cena que eu vou configurar, eu passo a quantidade de pontos e também passo a quantidade de vidas, que são essas variáveis aqui, ó. Ctrl X, colocar aqui, ó, Ctrl V. Então eu passo aqui os pontos do player e vida player. Beleza? Deixa eu ver se é isso. Eu passei primeiro os pontos, depois a vida. Beleza. Agora eu tenho acesso aos pontos e às vidas através do objeto cena. E agora então no construtor, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui o objeto cena passando para cá, ó. Então eu vou passar esse objeto para dentro de cada tela que eu criar. Então aqui eu passo a cena, cenas. Aqui também eu tenho que passar cenas, cenas e cenas. Beleza? Então as cenas está dentro de cada um. Agora dentro da tela eu consigo obter a quantidade de pontos e quantidade de vidas. Então vamos lá dentro, através desse objeto cenas aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Imagem, self.pontos. Então isso aqui eu não preciso mais, esse negócio de pontos aqui, ó. Vou tirar. Aliás, eu posso até fazer o seguinte, para deixar legal, eu vou colocar aqui os pontos, aí eu posso vir aqui, ó. Os pontos vêm vir de quem? Self.cenas, ponto obter os pontos. Acho que era isso. Deixa eu ver. Obter pontos, é isso mesmo. Então os pontos vai vir de cenas, ponto obter pontos. E aí na hora de renderizar os pontos, cadê?
texto pontos, renderiza a fase. Na verdade os pontos, cadê? Desenha na tela de pontos, blita referente à fase. Esses pontos aqui eu tô somando dentro das colisões, né? Ó, blita referente à fase, referente aos pontos. Então, o que acontece aqui? No self ponto, a hora de renderizar, eu já estou pegando aqui, ó, self ponto pontos. Ele já está renderizando os pontos que a gente está ganhando, né? Então, quando eu instanciar essa tela, eu vou obter aqui, ó, a quantidade de pontos, né? Assim que eu instanciar, eu obtenho a quantidade de pontos. Só que aí, isso aqui não vai prestar, porque eu já estou instanciando a tela tudo de uma vez só. Então, ele já vai instanciar tudo com 0, né? Não vai instanciar os pontos que eu estou ganhando, porque todas as telas vai instanciar com ponto 0. Tá? Então isso aqui não vai adiantar. Isso aqui só vai para servir. Isso aqui era a mesma coisa que estava, né? Isso aqui, todas as telas vai ser instanciado em 0 aqui. A hora que eu preciso obter esses pontos é na hora de colocar ele na tela, de renderizar ele na tela. Então eu preciso pegar aqui na hora de eu estar ganhando pontos. Vamos ver, é nas colisões. É nas colisões que eles batem lá nos blocos, né? Que eu vou ganhar pontos lá. Cadê? Movimenta a bola. Não, era na colisão horizontal aqui, ó. Colisão, bola com os blocos. Aqui, ó. Na hora que eu ganho os pontos. Ó. Então, na hora que eu ganho os pontos, o que eu faço aqui? Esses pontos aqui, ele não está mais sendo somado no self.pontos. Ele vai ser somado lá dentro das cenas, tá? Então aqui dentro das cenas eu vou chamar aqui de cenas e vou estar configurando essas cenas lá dentro, ó. Configurar os pontos. Eu vou passando os pontos aqui para dentro, ó, das cenas. Então na hora de ganhar pontos aqui, ó, eu vou chamar aqui, ó, self.cena configurar pontos. Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Configurar pontos. E eu vou passando a quantidade de pontos que eu estou ganhando. Então, na hora de configurar pontos, eu vou somando. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade... deixa eu fazer... Tá errado isso aqui. Eu vou pegar os pontos que eu já tenho e vou somar mais 10. Depois de eu somar isso aqui, eu chamo aqui, ó, self.cena configurar os pontos e eu passo self.pontos, que foi os pontos que eu estou somando dentro de mim mesmo. Então eu começo com 10, certo? Ou começo com 0. Quando eu bater no bloco, eu recebo mais 10 e eu passo esses pontos para self.cena, que eu recebi mais 10. Quando eu bater de novo, mais 20, eu passo para dentro da cena que eu ganhei 20. Então eu vou configurando os pontos da cena. Eu vou ganhando os pontos normais aqui e vou configurando os pontos da cena, certo? Agora na hora... Deixa eu tirar isso aqui agora. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Na hora de eu desenhar na tela... Então desenhar na tela de pontos. Na hora de eu desenhar aqui na tela de pontos, eu não vou obter os pontos que eu estou ganhando aqui. Eu vou obter de dentro da cena. Então aqui, ó... pontos. Vou colocar uma variável chamada pontos aqui. Vai receber o que? Self.cena.obter os pontos. Então eu vou chamar os pontos que eu estou modificando lá dentro das cenas e passando para cá. E aí na hora de renderizar, eu renderizo aqui, ó, esses pontos aqui, tá? Então minha cena vai começar com 0. Eu vou pegar aqui e vou obter aqui, ó, na hora de desenhar. Eu vou obter os pontos que está lá dentro da cena, que é 0. Aí eu vou desenhar 0 na tela aqui, que são os pontos. Quando eu ganhar um ponto, eu pego... Cadê a função de ganhar aqui? Colisões horizontais. Quando eu ganhar um ponto aqui, ó... Então, dentro de mim mesmo, eu ganho 10 pontos e passo para configurar os pontos dentro da cena.
E aí eu passo 10 aqui, depois eu passo 20 e assim por diante, certo? E aí na hora de desenhar eu desenho os pontos que eu estou passando lá para a cena. Então vamos ver se vai funcionar. Selfie obter pontos. Não é cenas não, coloquei alguma coisa errada aqui. Na hora de obter os pontos, cadê? É cena. Aqui desenhar na tela de ponto. Ó, selfie.cena. É isso que ele está reclamando, ó. Selfie.pontos. Acho que foi lá no início. Cadê? Aqui, ó, a cena eu coloquei selfie.cena, sem o S. E aqui eu coloquei com S, ó, cena. Então vamos ver. Então beleza, ó, eu obtive a quantidade de pontos através do cena. Agora quando eu bater nos blocos, eu ganho um ponto e passo para a cena. E na hora de desenhar, eu tô pegando de dentro da cena para desenhar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, eu tô obtendo de dentro da cena, ó. Então deu certo. Ganhei 10 pontos. Vou ganhar mais um ponto aqui, ó. Eu passo o ponto para a cena e desenho aqui no meu jogo, ó. Eu obtenho de dentro da cena e passo aqui para o meu jogo. Agora eu vou passar para a tela 2, então faz de conta que eu passei de tela aqui, que eu destruí os dois blocos. Vou passar para a fase 2. Olha lá, a fase 2, olha lá, ó, ela obteve os pontos que está dentro da cena. Então eu tenho 20 pontos na fase 2. Agora, olha lá, os pontos tem que ganhar... Ixi, passou para 10, espera aí. Aí eu tenho um erro aqui, ó. Aí eu tenho um problema aqui, ó. Na hora da colisão lá eu vou ter que fazer a mesma coisa. Ó. Porque o que aconteceu? Foi o que eu falei pra vocês. Todas as cenas foi configurada para pegar das cenas. Então ela recebeu aqui 10 pontos, né? Toda vez que instanciou todos com 0, né? Foi igual eu falei lá no começo. E aí quando ele pegou aqui que os pontos recebeu ele mesmo mais 0, aí deu problema. Cadê? Olha. Aqui, ó, porque os pontos ele sempre começa com 0, né? Ele tá na hora de desenhar aqui, galera, ó, deixa eu passar aqui. Na hora de desenhar, ele sempre desenha a partir da cena. Ele obtém os pontos aqui a partir da cena, né? Não é nem aqui, mas cadê? Na hora de desenhar. Na hora de desenhar, ele sempre adquire os pontos através da cena. Agora, na hora de ganhar pontos aqui em cima, eu tô pegando o meu próprio ponto. E a gente tem que lembrar que os pontos sempre começam com 0. Então, na hora que bateu aqui, foi 0 mais 10, né? Então, esse negócio aqui eu tenho que mudar, ó. Esse selfie.pontos aqui, eu tenho que adquirir os pontos, né? Toda hora que bater, eu tenho que adquirir os pontos de dentro lá da cena, somar mais 10 e configurar dentro dela. Então, vou fazer isso aqui, ó. Então, os pontos que eu tenho, tem que somar. Deixa eu ver o que eu pego aqui. Na hora que bater, eu vou obter aqui, ó, selfie.pontos. Vai receber o que? Vai receber de selfie.cena, ponto obter os pontos, obter pontos. Eu obtenho os pontos. Então, meus pontos, toda vez que bater num bloco, o que eu faço? Eu obtenho os pontos de dentro da cena, aí eu somo mais 10 dentro desse ponto e passo para a cena de novo, um novo ponto atualizado. Então, vamos ver se vai funcionar dessa vez. Então, estou na fase 1. Então, vamos lá. Sempre todas as telas começam com 0, né? Olha lá, agora eu ganhei 10. E já está funcionando, porque eu obtive aqui, ó, todas as telas está obtendo através da cena. Olha lá, ó. Então, vamos ver. Deixa eu tentar matar esse outro bloco aqui. O ruim é isso, ó. Eu vou ter que ficar tentando matar o bloco. Toda vez que eu for tentar explicar alguma coisa, eu vou ter que ficar tentando matar o bloco. Quase. Quase.
Vamos ver se mata agora. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou mudar esse bloco aqui. Dentro do bloco, na hora de desenhar esses blocos, eu vou fazer uma modificação no offset aqui. Configuração dos blocos, cadê? Configuração do player, da bola. Configuração dos blocos. Eu vou pegar nesse offset X aqui, ó, e vou dar uma modificada nele. Vou vir aqui nas telas, vou modificar essas telas aqui, ó. Vou colocar 2 blocos aqui, um do ladinho do outro. E aí eu vou vir aqui no construtor de telas. Nesse offset X, eu vou mudar eles todo mais pra frente, tá? E depois a gente muda ele. Eu vou colocar aqui 100... Ele tava 80, deixa eu colocar aqui, ó. Ele tava 80. Eu vou modificar aqui pra 150. Vamos ver onde eles vão aparecer. Vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar 200. Beleza, assim vai ficar mais fácil de matar. Beleza? Então vamos lá, vamos começar de novo, hein? Então, tem que matar aqui os blocos. Beleza, ganhei 10. Vou tentar matar o outro. Beleza, ganhei 20. Agora, eu vou então passar para a próxima fase, mas através do botão, né? Então vou apertar um botão aqui. Vou apertar o botão número 1. O 2, para passar para a fase 2. Beleza, passei para a fase 2. Ele obteve o ponto através da cena. Ele desenhou através da cena. Agora, quando eu ganhar o ponto, eu tenho que modificar o ponto da tela. Esse ponto eu passo para a cena para ele poder renderizar. Então, na hora que bater, não tem que ser mais 0. Tem que ser a partir de 20. Tem que ser 20, 30 e assim por diante. Então, olha lá, beleza, funcionou. Então, eu passei aqui, 30. Terminei de bater, 40. Terminou de bater. Então, eu vou passar para a fase 3. Estou com 40. Vou para a fase 3. Então, ele está passando para as telas, ó. Beleza? Os pontos, então, galera, tá passando para as telas. Olha lá, ó. Muito bem, tá funcionando. Então, os pontos tá passando para as telas. Vou para a fase 4 agora, ó. Tô com 60 pontos, tá passando. Agora eu vou fazer, então, a mesma coisa para as vidas. Só que as vidas vai ser o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu tenho a parte de vidas. Fase... Tela do jogo, tela de pontos, configurar os blocos, configurar o player, cano, configurar a bola, pontos, renderiza a fase. Então, não tenho a parte de vidas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável. Self.pontos. Ó, que é a parte dos pontos, e eu vou colocar aqui então a parte das vidas, tá? Bom, vidas. Então, vou colocar um atributo self.vidas. Self.vidas vai vir de quem? De self.cena.obter vidas. Todas as telas começam com 5 vidas, né? Então, eu preciso modificar isso lá dentro. Aqui dentro eu vou criar uma função que vai desenhar as vidas. Então vou tirar esse negócio de colisão aqui por enquanto. E esse de desenhar pontos. Eu vou criar uma função que vai desenhar as vidas na tela. Porque vai ficar muito mais fácil da gente fazer isso. Def desenhar vidas. Self. Bom, para mim desenhar a vida eu preciso carregar a imagem das vidas aqui para dentro das telas. Deixa eu ver se eu tenho aqui imagem background, imagem do cano, tela de pontos. Eu não tenho as vidas aqui. Sombra do player, sombra da bola, sombra do bloco. Carregar imagens da sombra. Eu vou carregar aqui, ó, embaixo desse daqui eu vou carregar a imagem. Carregar imagem do player, que vai ser nossas vidas. Então aqui, ó, self.imgplayer.
pygame.image.load, vou carregar essa imagem. Então vou vir aqui, ó, player é esse bastão PNG, botão direito, copiar o caminho relativo, vem aqui, Ctrl V, arruma essa barrinha, coloco aqui ponto convert alpha, porque nas bordas dele tem transparência, e eu carreguei. Bom, eu tenho a quantidade de vidas e eu tenho a imagem do player agora. Então na parte de desenhar aqui, ó, desenhar as vidas, a gente vai desenhar o que? Na tela de pontos, né? E eu vou fazer o seguinte aqui, ó, para cada número, numa contagem de self.vidas. Então, se tem 5 vidas, vai ser uma contagem de 5. Essa contagem eu vou fazer o quê? Vou pegar uma posição X para configurar uma posição. Essa posição eu vou colocar em 30. E o Y eu vou colocar aqui, sei lá, em 100. Tá? Então, para cada contagem dessa, eu pego um X e um Y. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar essa imagem do player, então, na tela de pontos. Então, se eu tenho 5 vidas, eu vou habilitar 5 imagens. Então, vou colocar aqui, ó, self.tela de pontos, .bleach. Vai habilitar quem? Self.imagem do player. Qual é a posição? A posição X e Y que a gente acabou de pegar aqui. Então, para cada vida que a gente tiver, eu blito aqui no X e Y, na tela de pontos, a imagem do player. Tá? E eu vou chamar essa função na tela de blitar aqui, ó. Na tela de desenhar, na tela de pontos, aliás. Então, na tela de pontos, depois de eu desenhar tudo isso aqui, eu desenho também as vidas. Então, vou colocar aqui, ó. Desenhar as vidas. Self.desenhar vidas. Eu chamo a função de desenhar as vidas bem aqui. Vamos ver então. Para cada vida dessa tem que ter desenhada lá. O que aconteceu? Beleza. Ah, só que aí o Y eu vou colocar mais para baixo, né? Era para ter 5 pontos, mas todos os X e o Y tá na mesma posição. Então ele desenhou 5 mais um em cima do outro. Eu vou baixar um pouco o X aqui. Então aqui na função desenha vidas. Ó, vou baixar esse Y um pouquinho. Vou colocar aqui 250. Vamos ver onde vai aparecer. Beleza, aí a partir desse daqui a gente coloca aqui. E eu vou desenhar um pouquinho mais pra frente aqui no X. Então o X aqui eu vou colocar, sei lá, 50. Vamos ver onde aparece o 50. Então ficou legal aqui a distância de 50. Agora eu preciso só modificar o Y, porque todos eles estão sendo desenhados em cima do outro. Então esse Y aqui, eu vou pegar e multiplicar esse 250 na hora de desenhar aqui, ó. Eu vou pegar 250 e vou multiplicar por esse número aqui, ó. Vai ser 250 vezes 0, vai dar o Y em 0, né? Então vou colocar 250 vezes o número. Porque no total de vidas eu vou estar aqui, ó. A posição 0 vai estar aqui, 0. 0 vezes 250, o Y vai estar em 0. O próximo vai ser 1. 1 vezes 250, 250. Né? Então eu tenho que, na verdade, diminuir também esse valor aqui, ó. Então esse valor aqui eu vou colocar a cada 30. Então vamos ver. 0 vezes 30, 0. O Y vai estar em 0, colado em cima. Depois 1 vezes 30, vai estar 30 um pouco mais para baixo. 2 vezes 30, 60, um pouquinho mais para baixo. Então vamos ver o que vai acontecer. Então ele desenhou 5, ó. Com espaço de 30, um em cada... Dá até pra gente diminuir aqui um pouco, né? Então vou colocar esse espaço aqui de 25 talvez, ou 20. Vamos ver 20. A gente volta pra 30. Ficou muito colado. Vou desenhar a cada 30 mesmo. Então a cada 30. Certo? Aí ele vai desenhar a cada 30 então. Aí ele desenha os 5, porque são 5 vidas. Agora, eu também vou somar uma quantidade de espaço, porque o primeiro está em 0. Então, a partir do primeiro eu somo 250. 0 vezes 30, 0. Dá aqui. Mais 250, vai dar aqui. Aí o próximo. 1 vezes 30 deu aqui. 30. Mais 250 vai dar embaixo do outro. Então, eu multiplico o 30 pelo número. Depois eu somo aqui
um offset aqui, né? Eu vou colocar aqui direto, 250. Esse offset. Então a gente tem as vidas aqui. Como eu tenho, começa com 5 vidas, ele desenha 5 objetos aqui, né? Beleza, essa parte é só para desenhar as vidas. Na parte de vidas, o que eu vou fazer? Ó, perceba que ele está desenhando self.vidas. Então é isso que eu preciso modificar para ele ir apagando, né? Então vou colocar aqui, na parte que é para apagar, é na parte que das colisões que a gente morre, né? Que a gente perde uma vida. É a colisão da bola com a tela. Aqui, ó. Colisão com a parte de baixo da tela. Se a bola for maior do que a parte de baixo, a gente chama para reposicionar a bola. Só que aí eu tenho que pegar aqui, ó, self.vida menos igual a 1. Eu tenho que perder uma vida toda vez que bater. Se eu perder uma vida, ele para de desenhar lá, porque ele está desenhando para cada vida, né? Então vamos lá. Então vou bater aqui, ó. E aí eu vou perder uma vida de besteira, ó. Então, ó, self.vida menos igual a 1. Então é 4 agora, ó. Se é 4, ele só desenha 4. Para cada vida, ele desenha um bloco. Agora desenhou 3. Só que aí a gente tem aquele problema, né? Eu tenho 3 vidas. Se eu passar para a fase 2, lembra que ele é configurado para começar com tantas vidas aqui, ó. Com 5 vidas. Então a gente tem que bater a mesma coisa dos pontos. Então, na hora da colisão aqui... Cadê? Ao invés de eu fazer isso aqui... na hora de eu começar a renderizar, eu vou precisar obter a quantidade de vida das cenas. Então vamos lá na parte de desenhar essas vidas aí. Cadê? Desenhar as vidas. Então o que eu preciso fazer nesse self.vida antes de renderizar ele? Eu vou colocar aqui, ó, self.vidas recebe do objeto cena, self.cena.obter vidas. Ele vai passar a quantidade de vidas que eu tenho aqui dentro e eu desenho essas vidas aqui, tá? Para cada vida ele vai desenhar. Na hora de eu perder vida, então vamos lá na hora que eu estou perdendo vida. Colisão da bola aqui. Na hora de eu perder a vida, o que eu vou fazer? Eu vou obter essas vidas, vou modificar a vida e vou reposicionar lá dentro do objeto cena. Então eu vou colocar aqui, ó, self.vidas recebe o que? Do objeto cena, self.cena .vida .obter vidas. Eu obtenho as vidas que eu tenho. Aí eu tiro uma vida e passo essa vida para dentro do objeto cenas de novo, para ele poder atualizar ele. Então self.cenas configurar vidas, eu acho. Configurar vidas e passo a total de vidas que eu tô agora. self.cenas.configurar config vidas. Eu configuro as vidas e passo self.vidas aqui dentro, certo? Então toda vez que a bola for maior, eu obtenho o total de vidas, tiro um e passo essas vidas para dentro da cena de novo, porque na hora de desenhar as vidas, o que eu faço? Eu obtenho das cenas as vidas que eu estou modificando lá em cima e desenho ela na tela. E aí todos os objetos vai fazer isso então agora. Então, ó, tela 1 começa com tantos vidas. Vou perder uma vida aqui. Ah, pera aí. Construtor de tela, eu insisto em colocar cenas. Obter vidas. Lá em cima eu coloquei alguma coisa com cenas aqui, ó. Então vamos lá, vou perder uma vida. Vou perder outra. Beleza, agora eu vou ganhar uns pontinhos. Estou com 3 vidas na tela 1, hein? Ganhei 10 pontos. Ganhei 10 pontos, ganhei 20 pontos. Aí eu passei de tela. Tô com 20 pontos e 3 vidas. Vou para a tela 2. 20 pontos e 3 vidas. Então vamos lá. Então agora eu tô com 30 pontos na tela 2. 40 pontos.
e 3 vidas. Aqui eu vou perder mais uma vida aqui. Com 40 pontos, 2 vidas. Agora eu vou para fase... Vou para fase 3. Então estou na fase 3 com a quantidade de pontos e as vidas que eu tinha anteriormente. Então tá funcionando. Eu estou obtendo as vidas a partir da cena. Ó. 50 pontos. 60 pontos. Vou perder uma vida. Beleza. Aí eu vou para fase 4. Fase 4 com a mesma quantidade de pontos e só que eu estou com uma vida só. Então, essa parte de passar as vidas e os pontos ficou legal. Tá passando de uma tela para outra. O problema é que... Vamos tentar jogar de novo. Então a gente vai ter que resolver alguns BOs agora. Então eu tô aqui, ó. Perdi um bloco. Perdi uma vida. Tá? Então faz de conta agora que eu perdi e vou pro menu. Perdi tudo, voltei pro menu e agora eu quero começar a jogar de novo. Então vou pro Start. Ele veio para a tela 1, tá faltando uma vida e tá faltando um bloco. Então o que eu preciso fazer? Toda vez que eu perder ou eu passar de fase, eu preciso... toda vez que eu perder ou eu passar de fase, eu preciso reestabelecer a minha vida e os meus pontos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: toda vez que eu apertar no botão Start do menu, eu preciso zerar os pontos e zerar as vidas, porque eu sempre vou para a tela 1. Então dentro do menu aqui no botão Start, toda vez que eu passar que a tela for 1, eu preciso pegar as cenas e zerar os pontos e as vidas dessas telas. Então self.cena .config configurar as vidas. Configurar as vidas e essas vidas tem que ser 0. E self.configurar os pontos. Esses pontos também tem que ser self.cena, né? Self.cena .configurar os pontos. Esses pontos também precisa estar zerado, certo? Ctrl X, vou colocar aqui em cima, vou zerar eles e depois eu passo para essa tela. Então vamos lá. Estou na tela 1, perdi uma vida, matei um tijolo. Beleza, vou voltar para a tela 0. Estou na cena. Então eu estava aqui com um tijolo, 10 pontos e menos uma vida. Então vou apertar Start. Então lá, ó. Aconteceu alguma coisa. As vidas sumiram. Construtor aqui. Configurar... as vidas não é 0, galera. As vidas tem que começar com 5, né? Por isso que deu chute aqui. Então vamos lá. Bati aqui. Perdi um tijolo. Perdi uma vida. Então tô com 10 pontos e 4 vidas e um tijolo. Vou voltar pro menu. Beleza, voltei pro menu. Aí eu vou apertar Start. Beleza, voltei a quantidade de vidas e meu ponto foi zerado. Só que tá faltando um bloco. Tá? Então todas as vezes que a gente perder essas vidas nessa tela, a gente precisa chamar o restart da tela. Lembra da função restart, né? Reset aqui, ó. O que a função reset faz? Reseta o player, move a bola para falso, a bola não vai parar de se mexer, a gente reposiciona a bola, reposiciona os incrementos, esvazia os blocos e as pedras de cada tela e instancia os blocos dessa tela novamente. Então toda vez que a gente perder ou a gente passar de fase, a gente tem que chamar essa função para resetar essa tela. Porque se eu perder e voltar para o menu e voltar para a tela 1, você vê que está faltando um bloco. Ou se eu perder na tela 2 e voltar para o menu, eu tenho que ter resetado a tela antes de passar para a tela 2. Tá? Então, o que eu vou fazer? Essa função de reset, eu vou verificar aqui dentro. Eu vou criar uma função que vai verificar se o total de vidas é 0 ou se eu passei de tela. Qualquer uma dessas duas condições, eu chamo o reset
para resetar essa tela, tá? Então aqui essa parte está funcionando, de desenhar vidas. Então eu vou criar uma função aqui que verifica morte e se ganhou, né? Verifica a morte e verifica, acho que eu vou fazer separado, tá? Essas funções aqui. Eu vou ficar chamando essa função verifica a morte. Se morrer, eu chamo reset. E se passar, eu também chamo reset. Então eu vou fazer separado, ó. Verifica a morte. Vou colocar aqui, ó, self. Então, como é que eu vou verificar se eu morri? Se o total de vidas foi igual a 0, né? Então eu preciso das vidas. E eu vou pegar isso dentro da cena. Self.cena.obter. Obter o que? Vidas. Então eu obtenho as vidas. E eu verifico se self.vida. Se vidas, né? Se vidas foi igual a 0, dentro de obter vidas, foi igual a 0, então self.reset, eu reseto a tela e chamo cenas, self.cena.configurar cena, esqueci. Configurar a fase atual. Então, se eu perder aqui, ó, se a vida foi igual a 0, eu reseto a tela e eu coloco configurar fase atual de cenas e nesse caso de morte, né? Então eu chamo a tela de menu. Poderia chamar a tela game over nesse caso aqui, né? Mas eu vou voltar para a tela de menu. Então, se as vidas foi igual a 0, eu reseto essa tela e eu mudo para fase, para a tela de menu. Lembra que na tela de menu ele já configura aqui, ó, dentro do botão, ele já configura aqui as vidas e os pontos. Ele já zera os pontos e as vidas, tá? Não, onde que está isso aqui? Toda vez que eu apertar o Start, eu zero as vidas, zero o ponto e passo para a tela 1 de novo, tá? Mas aí, dentro das telas, dentro de cada tela, se a vida foi igual a 0, eu reseto a própria tela e chamo o menu, porque na hora que eu apertar o menu de novo, as telas, os pontos vêm zerados e as vidas vêm zeradas, tá? Eu não preciso zerar isso aqui dentro de novo. Então essa parte aqui só verifica a morte. E eu vou chamar dentro do update aqui, ó, self.verifica morte, se a gente morreu. Beleza? Então verifica as mortes. Nesse caso de verificar a morte, as vidas estão vindo do próprio objeto cena, não pode esquecer. Então toda vez que a gente morre, a gente obtém as vidas, a gente vai perdendo lá, né? Dentro do objeto cenas. E aí eu vou obtendo essas vidas aqui, ó. Se a vida for igual a 0, eu reseto essa tela e passo para o menu. Lembra que a gente está perdendo as vidas uma de cada vez, né? Eu vou ignorar isso aqui só para a gente entender. Não vou chamar essa função não, vamos ver lá. Então eu tô aqui na tela 1, tô com 5 vidas. Então o que vai acontecer, ó? Toda vez que eu morrer, a tela vai zerando, ó. Tá vendo? Não tá acontecendo nada. Então eu vou verificar se foi igual a 0 aqui. Agora sim eu vou verificar a morte. Então se essas vidas dentro das cenas foi igual a 0, ela vai voltar pro menu. Então vamos ver. 1, 2, 3. Só que aí eu vou fazer o quê? Vou matar um bloco aqui pra gente ver que ela vai resetar a tela, né? Então, ó, dentro da tela 1 não tinha bloco, hein? Vamos matar esse bloco aí. Tentar, né? Nossa, quase. Tentar não é difícil. Vamos ver. Pum, beleza. Agora eu vou morrer as 5 vidas. Então a gente sabe que na fase 1 eu tinha 20 pontos
Olha lá, ó, chamou a morte, beleza? Teoricamente, ela, quando eu apertar Start, ela vai zerar os pontos e as vidas, mas o reset vai vir da própria tela, tem que ter resetado os blocos. Então vamos ver o que acontece. Olha lá, ó. Então as vidas foi restaurada e o reset restaurou a posição do player, da bola e daqui. Então tá funcionando o nosso reset lá, na questão da morte. Só vou fazer mais um teste. Então vou fazer o seguinte, eu vou passar dessa tela aqui e eu vou ir para a tela 2. Só para vocês entenderem o que eu vou fazer. Então vou passar dessa tela aqui. Deixa eu tentar passar aqui. É duro ser ruim no próprio jogo. Tentar jogar para esse lado aqui. Beleza, então vou para a tela 2. Estou na tela 2. Aí eu vou matar um bloco. Beleza, agora eu vou perder. Perdi. Quando eu perder essa vida, nós vai para a tela de menu. Tá? E aí, o que aconteceu? A tela 1 ficou sem bloco. E a tela 2 ficou faltando bloco. Quando eu vim aqui no Start, ó. Olha o que aconteceu na tela 1. Restaurou os pontos e a vida e os blocos nada, né? Porque eu não dei o reset quando eu passei de tela. Então eu preciso passar... Toda vez que eu também passar de tela, eu também preciso resetar a tela. Ó a tela 2. Tem os seus blocos aí, né? Porque eu morri aqui e ela chamou o reset. Porque a função de morte está funcionando. Ó. Se a vida foi igual a zero, a gente chama reset. Então agora, quando eu passar de tela também, eu também preciso resetar essa tela. Porque se por acaso eu voltar para o menu, essa tela, quando eu voltar nela de novo, ela precisa estar restaurada. Então eu preciso vir aqui, ó, def, verificar se passou de tela, né? Verificar se ganhou. Self. Então como é que eu vou verificar se ganhou? A gente ganha em qual condições que a gente ganha? A gente ganha quando a gente mata todos os blocos. Então eu vou verificar se... Lembra como a gente pega todos os blocos? Eu preciso verificar se a lista de blocos é vazia. Então eu preciso verificar o comprimento da lista. Então dentro daquela função pygame, não do grupo, né? Self.grupo, grupo de blocos, né? Que é o que a gente vai destruindo, .sprites. Lembra o que essa função entrega pra gente? Essa função aqui, ela entrega uma lista com as sprites 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que eu preciso verificar? Eu preciso só verificar se dentro dessa função que ela está me entregando uma lista. Eu só preciso saber se o comprimento dessa lista é 0, ou seja, se eu matei tudo de dentro dessa lista. Então, se o comprimento dessa lista que ele está me entregando, se o comprimento dessa lista foi igual a 0, o que eu vou fazer? Eu preciso pegar a fase que eu estou atualmente e passar para a próxima fase, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso desse ID aqui, ó. Ainda bem que a gente criou o ID, porque a tela 1 tem o ID 1, a tela 2 tem ID 2, que a gente está passando esses IDs em formato de string, ó. Então eu vou usar esse ID. Cadê? Então se o comprimento for igual a 0, eu vou fazer o que aqui, ó? Self.cena. Aliás, eu vou pegar a fase atual, né? Eu vou pegar aqui, ó, a fase que eu tô, a fase atual é igual ao self.id, é o meu próprio ID, né? Que é o que nesse caso aqui? Nesse caso da tela 1, esse ID aqui seria 1 ou 2 e assim por diante. Então a fase atual é esse ID aqui em formato de string e eu só preciso fazer o seguinte aqui, eu só preciso colocar aqui, ó, a próxima fase, né? Colocar aqui, ó. Eu vou fazer separado para a gente conseguir entender. Fase atual é o que? É o self.id.
né? E aqui a nova fase, a próxima fase, a próxima fase vai ser o quê? Uma string chamada tela mais a fase atual. Só que essa fase atual, se eu estou na tela 1, essa fase atual é 1. Então eu preciso pegar essa fase atual e somar com mais 1, que é a próxima fase, né? Então vai ser tela mais a fase atual somado com mais 1, né? Beleza? Então a fase atual é 1, ou 2, ou 3 e assim por diante. A próxima fase é o que? Tela mais a fase atual, que aí ficaria tela 1. Só que essa fase atual eu preciso somar com mais 1. Espero que vocês tenham entendido. O problema é que essa fase aqui, atual, ela é uma string. E eu não consigo somar uma string com um tipo numérico. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse D, eu vou transformar ele para inteiro. Aqui. Então vai ficar fase 1 mais 1. Certo? Então aqui vai ficar fase 1 transformado para inteiro mais 1, vai ser 2. Então a próxima fase vai ser tela mais a fase atual, só que quando ela chegar aqui, eu pego e transformo ela para string. De novo, para ela poder ser somado com essa outra tela. Beleza? Então eu pego a fase atual, que está dentro do ID, somo mais 1 do tipo inteiro, e a próxima fase vai ficar a tela mais a string da fase atual. Isso aqui vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui assim, ó. Tela e a próxima fase, que aqui seria a tela 1. Tela 1 não, né? Seria a tela 2, ou ficaria tela 3 em formato de string. E aí, dentro de cena, eu coloco self.cena.configurar a fase atual. E eu passo a próxima fase. Então, verifica se ganha, vai fazer o quê? Se o comprimento da lista de blocos for igual a 0, eu pego a fase que eu estou agora, somo mais 1 nela, e dentro da próxima fase eu somo o quê? Uma string chamada tela, mais a fase atual, somado com 1, que vai ser a próxima fase, em formato de texto. E eu passo em formato de texto a próxima fase. Certo? E ele configura a próxima fase. Então toda vez que o tijolo for igual a 1, ele vai chamar o objeto cena e vai para a próxima fase. Só que aí, antes de ele ir para a próxima fase, o que eu preciso? Toda vez que o bloco for igual a 0, eu preciso resetar a tela, né? Então aqui, ó, self.reset. Eu reseto essa tela. E aí eu pego a fase e mudo para a próxima fase. Nesse caso aqui, eu só vou mudar para a próxima fase se for até a tela 5. Não posso esquecer. Porque eu não tenho tela 6. Então se eu tiver na tela 5 e somar mais 1, aqui dentro ele vai tentar chamar a tela 6. E eu não tenho tela 6, tá? Não tenho tela 6. Então aqui na hora de configurar a fase, eu preciso verificar, então eu posso fazer o seguinte: se essa fase que eu estou passando aqui for uma fase que não existe aqui, eu tenho que sair fora, tá? Eu não posso aceitar. Então na hora de verificar fases aqui, cadê dentro das cenas, eu posso colocar dentro das cenas, ó. Posso verificar aqui, ó, configura a fase atual. Posso verificar aqui, ó, se fase foi igual a tela 6, que não existe, então vou até colocar aqui, ó, não tem tela 6 no jogo. Então se a fase foi igual a tela 6, a fase que eu passar aqui para configurar, se a fase foi igual a tela 6, a gente volta self.faseAtual, ela volta para o menu.
Caso contrário, ou seja, se não cair nesse caso aí. Outra coisa aqui. Se a fase for a tela 6, que não existe, então a fase atual recebe a tela de menu. Caso contrário, a fase atual recebe a fase que a gente vai passar. E aí sem problemas, né? Ela só não pode cair nessa tela 6 aqui. Então vou fazer o seguinte. Então, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então verifica se ganhou, tá tudo certo, né? A gente vai somando. Se for a próxima fase, se a tela for 6, ele já trata dentro da cena. E a gente chama a cena e passa a próxima fase aqui. Certo? Como ele vai estar pegando pelo ID da própria tela, então a tela 1 vai para a tela 2, a tela 2 soma mais 1 vai para a tela 3 e assim por diante. E eu preciso então chamar a todo momento verifica se ganhou. Verifica a morte e self.verifica se ganhou. Já deve funcionar. Se não funcionar, a gente vai ter um erro e a gente como corrige. Então vamos ver. Então eu estou aqui na tela 1. E aí eu ganhei 10 pontos. E aqui eu não ganhei nada. Beleza. Olha lá, chamou a tela 2. Como eu não perdi nenhuma vida na tela 1, então ele veio para a tela 2 com 2 pontos, porque eu matei 2 blocos, veio zerado. Então aqui eu venho aqui. Bateu aqui. Então tá funcionando. O comprimento da lista dos blocos era igual a 0. Ela passou para a próxima fase. Então eu vou perder uma vida aqui pra gente... Vou perder uma vida aqui, ó. Perdi. Tô com 4. Tô com 3 agora. Então vamos ver aqui. Vou tentar pegar aqui, ó. Aqui. Vamos ver se eu consigo atingir o bloco. Olha lá, ó. Comprimento da lista 0 é... Então, próxima fase. Então vamos lá. Tô na fase 3 com 3 vidas. E aí, quando eu chegar na fase 5... Ó, próxima fase com 3 vidas. Fase 4. Vamos ver aqui. Fase 4. Difícil, viu? Aí, fase 5. Quando eu chegar na fase 5, que ele for fase 6, o que vai ter que acontecer? Vai ter que voltar para o menu. E aí eu vou perder mais uma vida aqui na fase 5. Então vamos lá. Então, se eu passar da fase 5, ele teria que ir para a tela de menu. Bateu ali. Então, vamos bater aqui na fase 5. Vamos ver se eu passo. Beleza. Foi para a tela de menu. Antes de voltar para a tela de menu, eu teria que ter resetado as telas, né? Então, vamos para a tela 1. Ó, passei a tela 1 e resetei as telas, ó. Então, estou na tela 1. Deu certo a tela 1, resetou as telas, resetou os pontos. Depois da quinta tela, a tela 6, eu poderia colocar uma tela de ganhou lá, né? Você ganhou, parabéns, tal. Olha lá, a tela 2 também foi restaurada, olha os bloquinhos, ó. Então, galera, tá funcionando o nosso jogo. Ele tá sendo restaurado, né? Ó, comprimento é igual a 0, então reseta a tela, bonitinho, e chama a próxima tela. Aqui, o que eu posso fazer? A gente pode dar uma pausa, né? Então aqui a gente poderia chamar a função de reset, dar uma pausa e passar para a próxima tela, não sei. Ou a gente dá uma pausa e passar para a próxima tela antes de resetar tudo, dar uma pequena pausa no jogo. E aí a gente pode parar até com aquele módulo time. Então vou colocar aqui, ó, do arquivo time import sleep, tá? Isso aqui vai fazer a programação dormir.
Isso aqui, galera, a gente não coloca no jogo, tá? A gente não faz essa besteira aqui de colocar isso aqui no jogo. O jogo não pode parar em nenhuma circunstância. Eu só vou parar para ele não ter essa tela, essa parada brusca de uma tela para o outro, tá? Porque isso aqui literalmente para o jogo inteiro, tá? Ele para o jogo, ele para a programação inteira. Então a gente não pode fazer isso no jogo. O jogo não pode parar em nenhuma circunstância. Por isso que dentro dos botões eu não parei aqui, ó, pra gente verificar a colisão do botão para mudar de tela. Eu usei um cronômetro. Eu fiz um cronômetro pra gente poder dar um, mas com esse cronômetro ele tá rodando o cronômetro. Ele não tá parando o jogo continua a milhão, né? Tanto que a gente vinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Deixa eu mostrar aqui na tela de, ó, as cenas vai começar no menu. Então o que eu fiz aqui no menu? Quando a gente aperta o botão, eu dei um tempo para a gente poder ver a animação do botão apertado, ó. Então eu dei aquele tempo lá de 30, né? Tanto que eu posso apertar até duas vezes, ó. Duas, três vezes. Depois de 30 do tempo lá do cronômetro, ele chama a tela, né? Mas se eu tivesse parado, ó, o que vai acontecer? Ele literalmente para o tempo. Então vou colocar aqui, ó. Na hora da gente ganhar, antes de resetar a tela, eu vou parar aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó. Vou chamar a função sleep e vou mandar dormir aqui por 2 segundos. Ele vai literalmente parar, congelar nosso jogo. Ele congela o jogo. Então vamos lá, ó. Se a gente ganhar, antes de passar de uma tela para outra, ele vai congelar a tela. Ele vai congelar toda a nossa programação, no caso, né? O duro é acertar o tijolo. Ó, dormiu por 2 segundos. Agora sim ele passou para outra fase. Nesse tipo de jogo a gente não tem problema, né? A gente pode deixar ele dormir um pouquinho aí. Mas não é aconselhável, né? A gente pode fazer, ao invés da gente fazer ele dormir, a gente pegar e usar um cronômetro aqui também, porque aí ele também modifica os pontos, né? Não sei se vocês notaram lá, ele não modificou os pontos. Vou deixar um bloco só. Ele literalmente congelou a tela, né? Então vou colocar aqui, ó. Acho que daqui dá pra acertar. Ó. Ó lá, ele congelou os pontos, ó. Não marcou os pontos, ó. Agora quando ele foi para a próxima tela que ele marcou. Então a gente podia usar um cronômetro ao invés desse sleep aqui, ó. Ó. Então a gente podia fazer o cronômetro aqui dentro. Então vamos usar um cronômetro, igual a gente fez lá. É melhor do que chamar o sleep, né? Porque esse sleep literalmente ele para a programação inteira. Então vamos criar um cronômetro aqui. Vou colocar aqui, ó. Essa parte aqui é o cronômetro. Então, o cronômetro, vou colocar self.cronômetro. Cronômetro começa com 0. E a gente dá um tempo, self.tempo. Eu vou colocar um tempo aqui de 30, mais ou menos esse tempo também. Então, verificar a morte, a gente pode usar o cronômetro aqui ou lá em cima. Então vou colocar aqui, ó. Se a vida for igual a 0, a gente chama o cronômetro. Self.cronômetro mais igual a 1. A gente começa a rodar o cronômetro. E aí eu verifico se self.cronômetro for maior ou for igual ao tempo que a gente determinou, self.tempo. O que eu faço nessas condições? Eu vou zerar esse cronômetro. Self.cronômetro recebe 0. Eu reseto as vidas. E aqui no caso de verificar a morte, né? Quando a bolinha morre lá embaixo. Então o cronômetro recebe 0. Eu paro o cronômetro, eu reseto a fase. Na verdade eu não vou resetar essa fase aqui não. Eu posso resetar aqui. Se o cronômetro for maior do que o tempo, o cronômetro zera, o reset zera. Self.cena chama outra fase. E eu paro o cronômetro, reseto aqui.
posso fazer aqui? Eu zero o cronômetro, reseto a tela. Eu posso pegar e parar de mover a bola, né? Então, self ponto mover a bola recebe false. Então eu paro, ó. Se o cronômetro for maior do que a tela, eu paro o cronômetro, paro de mexer essa bola, chamo a função de reset e mudo a cena. Beleza? Então, se no caso de morte, né? Então vamos ver o que acontece lá. Então, no caso de morte, vamos lá, start. Então vou pegar aqui, ó, morri, 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 morri. Só que ele, na hora que atingiu lá embaixo, né, eu não precisava nem mover essa bola. Vou colocar aqui, ó, bola.mover, mover a bola recebe false. Não precisava nem disso aqui, que ele já vai resetar. Eu vou aumentar o tempo aqui. Esse tempo aqui eu vou colocar uns 50. Vou colocar 60, porque é 60 frames, então ele vai ficar 1 segundo. Então eu vou colocar 120. Vai ficar 2 segundos, que a tela roda 60 frames, então vai ficar 60. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aí aqui ele vai dar um tempinho antes de voltar. Deu um tempo e volta. Beleza? E aí a gente vai usar então essa mesma lógica lá do cronômetro. Então eu vou pegar aqui, Ctrl C. Na hora de verificar se ganhou, se o comprimento for igual a 0, Ctrl V, eu rodo o cronômetro. Se o cronômetro for maior do que o tempo, eu faço isso daqui. Aqui nesse caso aqui eu posso parar a bola, né? Porque não vai chamar o... Vou colocar aqui, ó, self.mover a bola recebe false. Eu paro de mover a bola se eu ganhar. Só que aí ele dá um tempo aqui de 2 segundos também, né? Vamos ver. Então vamos lá, começar na tela 1. Então toda vez que eu ganhar... mas a bola não parou. Não é mover a bola? Vamos ver na hora que move a bola. Selfie. Tela de pontos, configurar os blocos. Configurar o player, selfie.mover a bola. Vou colocar aqui, ó, Ctrl C. Ah, não, mas é isso mesmo. Verifica. Na verdade eu tenho que chamar essa função aqui em cima, ó. Não aqui quando o cronômetro for maior. Vou tirar ele daqui, ó. Ctrl X. Ctrl Z. Cadê? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ctrl X. Essa bola tem que parar de mover aqui, ó. Quando o comprimento for maior do que 0, eu paro de mover essa bola. Então, self, eu paro de mover a bola. E aí ele espera um pouquinho para poder chamar a tela aqui. E aqui na verificação da morte também. Se as vidas for igual a 0, então Ctrl V. Eu paro de mover essa bola primeiro para depois chamar o negócio lá. Então vamos ver se o que acontece. Então vou pegar aqui e vou morrer. 1, 2, 3, 4. E aí, ó, tem que dar uma pausa, né? Tem uma pausa de 2 segundos e volta. Na hora de morrer não funcionou porque a gente já tem a função de morte lá que chama a tela, né? Mas não tem problema não. Então quando eu matar um bloco, paro de mover a bola, os pontos é atualizado e ele passa para a próxima tela. Agora eu vou perder tudo para a gente poder voltar para a tela 1. Para ver se ele atualizou a tela 1. Então é igual a 0, voltou para cá. Então vamos para a tela 1. Então a tela 1 foi restaurada, ó. Chamou o reset da tela 1. Tá funcionando. Eu acho que eu só vou tirar essa parte aqui, ó. Verifica a morte.
Isso aqui não vai funcionar, então vou tirar daqui. E esse tempo aqui, a gente pode dar até uma... Pode deixar assim mesmo, né? Tá funcionando. Então nosso jogo é isso, galera. Então a gente tem o botão de start, sair. Então a gente tem aqui o nosso jogo. Toda vez que a gente mata, a gente para, ganha os pontos ali, passa para a próxima fase. Se perder, a gente passa com o total de vidas, né? A gente passa para a próxima tela com o total de vidas que a gente tem anteriormente. Olha lá, ó. Passei com 30 pontos, com 4 vidas. Agora eu só preciso passar a tela 5 para ver se ele vai voltar para o menu. Não sei se eu já testei isso. Então vamos pegar aqui, ó, 3. Não. Não. Beleza. Fase 4. Perder mais uma vidinha aqui. Fase 4. Vou chamar aqui com 3 aqui. Fase 4. Fase 5. E quando passar essa fase 5, a gente tem que ir para a tela de menu, né? Passar essa tela aqui. Beleza. Então, voltamos para a tela de menu. Se eu apertar Start, a tela 1 vai estar restaurada. A gente pode jogar de novo, as vidas restauradas. E aí, fica a cargo de vocês aí, galera. Na tela 5, teria que ter uma tela falando: ó, você ganhou, tal, deseja reiniciar o jogo, tal. Aí, apertando no botão da tela, botaria para a tela de menu, né? A tela 5 chamaria a tela... Seria a tela 6 ou tela 7. A tela 6 seria a tela do Game Over, né? Ou a tela... E aí a gente pode aplicar depois mais uns efeitos. Mas o jogo é isso. O jogo tá pronto. E a gente só falta colocar os sons. Então no próximo vídeo a gente vai colocar os sons. E de repente, depois que eu ensinar a colocar os sons aqui, né, que é a parte mais fácil, aí eu vou embelezar o jogo e vou falar: olha como eu fiz o jogo. Eu já fiz uma tela de menu, fiz uma tela de Game Over. E assim por diante. A gente pode fazer aquele negócio lá de trocar de uma cena pro outro, para ele não ficar essa coisa dura aqui, ó. Igual a gente tá aqui, a gente vai chamar aqui, ó. Chamar pra outra tela, a gente dá uma parada. Aí fica essa coisa estranha, ó, troca do nada pra outra tela, né? A gente podia também, quando passar de uma tela pra outra, trocar essa moldura dele aqui, ó. Ele receber a mesma cor do background e assim por diante, né? E aí fica a cargo de vocês aí. Até a próxima.